Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning Creating Sharing, episódio 25. O meu nome é Luís Almeida e hoje temos connosco Pedro Lourenço. Viva, Pedro! Luz. Tudo bem? Tudo ótimo. Isso é que é preciso. Olha, Pedro, ia sugerir se calhar começámos aqui por fazer uma breve introdução tua, quem é o Pedro Lourenço, e aqui um bocadinho da tua história a nível académico e profissional. Pode ser? Ok. Bom, parece aquela pergunta do o que é que dizem os teus olhos, né? Que aqueles já estamos habituados É a um bocado por aí. responder e a falar um bocadinho, né? Não, relativamente àquilo que, no fundo, mais facilmente se traduz na minha apresentação, sem dúvida que aquilo que acaba por ser o meu ponto de toque profissionalmente é o momento em que eu crio o Portal da Queixa. É a partir daí que eu me dou a conhecer ao mercado. É nesse momento que eu também acabo por, no fundo, fazer o meu trajeto profissional de uma outra forma, mas na realidade o meu background vem de uma área ou de uma era ainda nada digital, ou seja, eu sou designer de formação, designer ainda do tempo em que todos nós fazíamos design em papel e que havia quase um computador para um escritório de 3 ou 4 designers, né? E que trabalhávamos com o CorelDRAW, com a primeira versão de Photoshop, né? Ainda a dar os primeiros passos na internet. Lembro perfeitamente que quando utilizei a internet pela primeira vez em 96, foi num cybercafé no Alta Vista, e Alta lembro-me vista. perfeitamente que aquilo é Alta Vista, é verdade. Lembro perfeitamente da primeira coisa que eu pesquisei quando me explicaram que na realidade havia um motor de busca e que nós podíamos procurar informação que pudesse estar espalhada pelo mundo. Foi exatamente a palavra design que eu procurei e lembro-me perfeitamente de ver as primeiras peças de Philip Stark já publicadas online, o espremedor de laranja, a própria moto do desenhada pelo Philip Stark. Uhum. E eu venho dessa era, ou seja, de uma fase ainda muito embrionária daquilo que seria esta visão digital, tecnológica, que hoje em dia estamos a viver, não é? Uhum. Se isso tem uma grande vantagem, para mim tem uma vantagem enormíssima, não é? Porque na realidade tive esse privilégio devido do analógico para o digital, fazer essa transição e crescer exatamente com isso, não é? E foi esse o meu sonho, foi esse, no fundo, o meu grande desejo, a dada altura, quando surge o Portal da Queixa, surge exatamente também a minha vontade de abrir uma empresa tecnológica, na altura web design, Uhum. desenvolvimento, programação, isto em 2008, ou seja, na fase em que estava a começar a existir esta transição digital das empresas, em que chavões como aqueles que nós ouvíamos a essa altura, que é se não está no Google é que não existe, e que Certo. hoje em dia se transformou para algo completamente diferente, mas que na altura, na minha cabeça fazia todo sentido, trabalhar cada vez mais nessa área, estar dentro desse ecossistema, e felizmente ainda bem que assim o fiz, né? Por essa razão, eu em 2008 consegui abrir a MegaClick, que era uma empresa de desenvolvimento multimédia, e que surge exatamente no mesmo momento em que acaba por ter um episódio normalíssimo no cotidiano, da qual resulta a ideia do Portal da Queixa, e surgem os dois processos criativos Simultâneo. praticamente na mesma altura, não é? Excelente. E, ou seja, se calhar, já aproveitando aqui, deixa para a próxima pergunta, ou seja, como é que nasceu o Portal da Queixa? Qual foi o processo e quais é que tu consideras que foram os maiores desafios? Olha, o maior desafio é sempre, sem dúvida, tornar a ideia execuível, ou pelo menos começar a executá-la, não é? Como é que nós, na Uhum. realidade, depois, no fundo, de uma ideia partimos para um projeto, ou partimos para algo que seja minimamente, eu não digo palpável porque ela é digital, mas pelo menos utilizável, não é? Uhum. E esse foi o principal desafio, ainda hoje é, e continua, e certamente assim o será em toda a evolução que nós vamos ter, com toda a certeza, pelas várias geografias que nós estamos a expandir. Mas é curioso porque eu ainda este sábado estive de manhã a dar uma palestra na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e estava com um público de 20 e poucos anos à minha Uhum. frente. Estávamos a falar justamente sobre a questão de criação de novos negócios, ou como é que se consegue transformar uma ideia num negócio de sucesso. Um, e eu estava a dar o exemplo
do Richard Branson, quando ele cria a companhia aérea e não a version no setor da música, ou mesmo até no setor do fitness, mas quando foi com a companhia aérea, a história é muito interessante e ela é pública. Aliás, eu estou, no fundo, a recontá-la, né? Sim. A reproduzir aquilo que no fundo ele também tem vindo a dizer aos anos, mas que traduz exatamente aquilo que aconteceu comigo, que foi o sentido da oportunidade, não é? Que é transformar uma circunstância menos positiva em algo que, na realidade, através de uma oportunidade, nós podemos criar um negócio porque identificamos que ela existe, não é? Uhum. E isso foi exatamente o que aconteceu comigo. É óbvio que eu não criei nenhuma companhia aérea, não tenho Certo. uma história, não tenho uma história assim tão trend, tão interessante para contar, porque até nem nasceu numa garagem, no meu Certo. caso. No meu caso, nasceu exatamente dentro de um carro, comigo, com a Sónia, que é a minha companheira e a atual CEO do Portal da Queixa, que está na origem, exatamente Uhum. também, do projeto, que está exatamente desde o primeiro momento, e até hoje continua a colaborar e fazer parte do mesmo, mas nasceu dentro de um carro connosco, eu e a Sónia, e o nosso filho, que na altura tinha 4 anos. E tudo isto nasce porque o meu filho diz-nos, numa viagem que nós íamos fazer, não sei para onde, uma viagem de família, íamos visitar qualquer Sim. coisa que ia demorar algum tempo, e diz ele: "O pai tem fome", né? E o que eu faço é, vou comprar um bulical, né? A um supermercado, ao Pingo Doce, Uhum. e quando chego, trago um para mim e trago um para ele, para seguirmos viagem, e o bulical estava estragado. Por isso, o portal da queixa nasce exatamente de uma oportunidade de um bulical estragado. Parece uma história surreal, mas é verdade. E daí resulta o quê? Resulta um processo de insatisfação, obviamente, uma reclamação, como tu farias, com toda a certeza, Uhum. se estivesses a passar pela mesma circunstância que eu estava, Claro. por isso não era nada de muito diferente do cotidiano de um consumidor perfeitamente normal. E aquilo que eu faço é reclamar no Pingo Doce essa circunstância menos positiva e obtenho igual a zero do outro lado, né? Uhum. E foi exatamente esse o processo que sepultou em mim e na Sónia, porque a Sónia também tem um background não ligado ao design, mas ligado exatamente à gestão de crises, à gestão de reputação de marcas, à gestão Certo. de equipas, principalmente no setor do retalho. Então fomos todo o caminho a pensar em todo este processo, de alguma forma indignados também, aborrecidos, muito chateados, porque tínhamos ido reclamar ao Pingo Doce e a única coisa que eu tinha ouvido era um encolher de ombros de uma senhora que estava a atender-me e disse: "O que é que lhe faça? Não é? Está aqui o Certo. dinheiro, e olha, e boa sorte para a próxima para não comprar um umbilical estragado novamente e não o dar ao seu filho", não é? E íamos a pensar exatamente naquele processo relativamente àquilo que estava a acontecer na sociedade, isto em 2008, não é? E as ideias foram surgindo. Porquê? Porque, além de nós estarmos indignados com aquilo que seria esta circunstância de alguma passividade das marcas perante o mau atendimento, estávamos exatamente a pensar que marcas como o Pingo Doce, nestas situações, perderiam os clientes sem saber porquê, não é? Porque, na realidade, Uhum. a marca, aquela senhora saberia, mas a senhora pouco ou nada poderia fazer mais do que aquilo que era a sua tarefa, mas na realidade a marca como um todo estava a perder clientes, sem saber porquê, não é? Porque, como Certo. é Sim, óbvio, sim. eu naquele momento disse: "Não volto mais ao Pingo Doce", não é? Foi logo um ponto acento, não é? Então isto começa a ser um processo criativo, no sentido de perceber como é que nós poderíamos ajudar as marcas a conhecer um pouco mais a realidade no terreno, aquilo que estava a acontecer com os seus clientes, aquilo que estava a acontecer com as suas operações, mas também do outro lado estava eu, com o meu processo criativo, digital, a pensar para mim próprio como é que eu trago isto para o ambiente digital. Quer dizer, porque tudo Certo. aquilo que eram mecanismos para relacionar e partilhar este tipo de experiências, todos eles eram obsoletos, não é? Uhum. E muito analógicos, não é? Um, então eu estava no fundo nesse processo a dizer: vamos criar uma coisa online, vamos potenciar estas circunstâncias de forma que nós, consumidores, possamos partilhar entre nós e dar a conhecer o que é que, na realidade, é a melhor ou pior empresa, não é? E Uhum. vamos aproveitar e levar esta informação às marcas, porque elas de certeza que quererão conhecer este tipo de realidade
porque alguém que estaria num C-level, numa administração, numa Sim, direção da empresa, não sabia o que é que estava-se a passar, né? Porque as claro. redes sociais praticamente não existiam nessa altura, né? Sim. Então é daqui que nasce a ideia, né? E começamos a trabalhar esse conceito durante essa viagem, e depois foi basicamente a vontade de voltar para casa e começar a tentar reprogramar tudo isto em algo que fosse minimamente execuível, né? Sim. Ou É seja, assim que surge. assim, ou seja, uma viagem que era de, entre aspas, de lazeres também, transformou-se quase numa viagem de negócios. E, Mesmo. e é importante também o que tu referiste, que é, há um foco muito grande que é, efetivamente, foi identificado muito bem um problema, né? Pronto, eu acho que aí acho que é a base. Muitas vezes nos negócios, se calhar o problema não está muito bem identificado para quem, e isso ajudou bastante. E a parte também do timing, também, que às vezes, como tu dizes, é o fazer, né? Seria mais fácil, porque eu acho que mesmo assim, na minha sensibilidade, eu acho que as pessoas, uma via, às vezes reclamam, mas também sem argumentação, e por vezes aceitam já como fosse um ato normal. Ok, não correu bem, tudo bem, e não seguem em frente. Pronto, e diz-me uma coisa, ó Pedro, nesta trajetória que já são alguns anos, né, como tu dizes, quais é que tu consideras que têm sido. Vocês têm, se não estou em erro, mais de 1 milhão de utilizadores, se calhar os dados até podem não estar corretos do meu Uhum. lado, mas quais é que têm sido assim, os maiores desafios nesta jornada que já vai longa e positivamente? Se é que é fácil enumerar. Claro. Não é fácil, é fácil de maneiros de forma cronológica, né? Que Sim, na claro. realidade são 15 anos de muito trabalho, muito esforço, muitos desafios pela frente, muitos avanços, muitos recuos. Mas cronologicamente, eu acho que o principal desafio numa fase inicial foi, sem dúvida, acoplar ao crescimento da comunidade o modelo de negócio. Esse foi o primeiro grande desafio que nós tivemos. E isto porque, como deves imaginar, a ideia, quando surge, quando ela começa a ganhar forma, quando eu começo a vê-la Uhum. online, o Portal da Queixa é lançado online em junho de 2009, ou seja, Uhum. praticamente um ano depois desta ideia ter começado a ser construída. Houve o processo de desenvolvimento, né? Houve o Claro. processo real de colocar a plataforma online, de desenvolver, de a tornar, do ponto de vista de interface, capaz de poder ser uma comunidade. Um, e depois, a partir desse momento, é que nós vemos e fazemos o primeiro launch e ficamos muito orgulhosos, começa a ser, começa a pressão, o tic-tac a surgir, que é como é que primeiro vamos tornar isto conhecido, como é que o vamos fazer crescer, e depois dele já estar suficientemente maduro, como é que nós começamos a monetizar em cima disto, né? E Certo. essa é a primeira grande dificuldade e foi, sem dúvida, o primeiro grande desafio. Quando nós lançamos o Portal da Queixa, felizmente, talvez lá está pelo timing, Uhum. tivemos uma tração muito imediata. Começamos a surgir muito rapidamente em fóruns, em tudo aquilo que já existia online, Uhum. mas também offline. E eu lanço em 2009, como eu disse, em junho. Em dezembro do mesmo ano, eu já estava a dar uma entrevista na Prova Oral com o Fernando Alvim, a dar a conhecer esta nova realidade dos consumidores, estas novas partilhas, as novas Certo. plataformas, e que nos deu uma atração muito grande, porque não deixa de ser um programa com um público-alvo até muito interessante e bastante Uhum. vasto, não é? E depois daí fomos começando a surgir na comunicação social de forma totalmente orgânica, em publicações como o Público, como a TSF, ou algumas aparências na televisão em programas que nos iam referindo, até 2013. Em 2013 nós temos um milestone muito grande. A comunidade já estava de alguma forma também já robusta, já tínhamos Certo. uma atração e um número de visitantes até bastante interessante. E então dá-se a nossa o primeiro grande momento em prime time. Nós aparecemos no Jornal da Noite da SIC, no programa do Contas Poupança, Uhum. em que na realidade isso deu-nos uma visibilidade enorme, enorme mesmo. Enorme ao ponto de nos ter deitado o site abaixo imensas vezes. Nós fazíamos reboot ao servidor e ele caía, uma coisa completamente estressante, porque queríamos mostrar, estávamos a dar na televisão e queríamos mostrar e não conseguíamos, porque era Claro. tantas pessoas a chegar ao site ao mesmo tempo, que o próprio servidor Não aguentou. bloqueava e abaixo. Não Certo. aguentava. Era um absurdo. Também não tínhamos condições, obviamente, para mais, né? Na Mas altura. ao menos não originou reclamações.
Não, não, para nós não. O original foi Sim, para as claro. marcas, sem dúvida. Eu acho que durante muito tempo, durante muitos anos mesmo, o recorde de reclamações num dia ainda era esse dia. Porque na realidade foi um absurdo. Lá está, porquê? Porque aquilo que nós já vínhamos a construir de uma forma orgânica junto dos consumidores, junto da sociedade, naquele dia, em prime time, numa televisão, Foi um acabou por, live. no fundo, fazer luz Sim. na maior parte da cabeça dos consumidores. Dizer, quer dizer, uma plataforma digital onde eu posso colocar a minha reclamação e partilhar com outros consumidores gratuitamente. Oh, isto é top, fantástico. Deixa-me Deixa-me ver. experimentar, não é? É, Exatamente, e foi mesmo essa a tentativa do vou já experimentar e foi abaixo. sim. Não havia Não, espaço, mas permitiu, sem dúvida. certo, e isso tu estás a dizer muitas vezes é que as pessoas também têm que associar, não é por estar em digital, isso muitas vezes se fala as empresas dizem já têm um site na internet, que isso por si só está terminada a ação de, vamos lá, da pegada digital, de mostrar que há mais coisas para fazer, por isso tem que ser feita essa comunicação, tem que ser acompanhada para quem é e tudo o resto, porque senão fica ali naquele mundo que outros não veem, não quer dizer que seja de interesse de todos, mas para este tipo de oportunidade e de trabalho que vocês fazem é importante, porque é global, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, este trajeto todo que nós temos e ainda é hoje em dia, o planeamento que nós usamos, que utilizamos para cada touchdown que nós fazemos em cada geografia diferente. Ou seja, nós quando entramos num país, a nossa estratégia de expansão é exatamente a replicação de todos os passos que nós fizemos desde 2009 até hoje. Claro. Obviamente, numa janela temporal bastante mais curta, não Claro. ficamos 15 anos à espera de ter sucesso num novo país onde possamos entrar, mas do ponto de vista conceptual, a nossa estratégia de entrada numa nova geografia é exatamente esta: a entrada orgânica, fazer crescer uma comunidade, ter depois sim, só mais à frente, um planeamento e uma ação de marketing, e depois sim é que começamos então a monetizar junto Certo. das marcas com o nosso modelo de negócio. E foi exatamente isso que nós fizemos. Há esse milestone em 2013 e só em 2015 é que nós conseguimos lhe aplicar o modelo de negócio já com 7 anos de existência. 6 anos, praticamente, porque foi em 2016 que nós lançamos a nova versão, já com o modelo de negócio. Por isso foram 7 anos que nós tivemos em A fase de amadurecer. bootstrapping. Sim, e a amadurecer a ideia, melhorar e adaptar à realidade. Muitas vezes não é logo naquele primeiro desenho que vai sair, de certeza. Pedro, diz-me uma Sem coisa. dúvida. Ou seja, as redes sociais cada vez mais têm aqui um tracking enorme. Como é que tu vês esta ligação aqui com o portal do consumidor e esta evolução toda? De certeza que contribuiu, mas também implica, como tu dizes, essa forma de trabalhar diferente, porque há muitos canais, como é que se direciona as coisas, por isso tem que se ter um plano muito bem, pelo menos planeado, para que se possa ir adaptando à realidade, porque hoje é uma plataforma, amanhã é outra, e durante estes anos houve uma evolução enorme, não é? Muito, aliás, nós passamos por esse processo a surfar a onda daquilo que é a evolução, não é? Uhum. Como eu te estava a dizer, nós iniciamos a nossa primeira plataforma, era um fórum. Porquê? Porque a realidade de 2009, o que Uhum. existia na grande maioria eram fóruns, não é? Sim, Eu sim. recordo-me que eu registrei-me no Facebook em 2009, no LinkedIn em 2009, no Twitter, aliás, vejo isso volta e meia, a dizer já estás cá desde 2009. 2009 para mim foi o ano em que na realidade comecei a restar-me nas potenciais redes sociais que estavam a surgir, porque até aí havia Wi-Fi, quer dizer, o Netlog e pouco mais, as primeiras redes sociais, mas os fóruns eram o que dominava e a blogosfera. Os blogs eram o espaço de partilha. Quando nós lançamos como um fórum. Mais tarde, em 2013, exatamente Uhum. nesse milestone, em que nós fizemos esse rebrand, lançamos a primeira rede social do Portal da Queixa, em que o nosso claim era a maior rede social de consumidores. E Uhum. porquê? Porque em 2013 já as redes sociais, mundialmente, já estavam a ganhar o seu espaço e as pessoas já começavam a Sim. utilizar as redes sociais de uma forma muito ativa. Hoje, se me perguntares qual é o nosso posicionamento no mercado, nós hoje somos um marketplace de reputação. Ok? Uhum. E é exatamente essa evolução que nós vamos fazendo, não só tendo em conta aquilo que o mercado e aquilo que acontece do ponto de vista digital, mas também aquilo que é o comportamento dos utilizadores. Hoje, os utilizadores, exatamente como referias, têm uma panóplia enorme Sim. de redes sociais ou de plataformas, das quais podem fazer tudo aquilo que lhes der Claro. na real gana, como se costuma dizer, não é? Sim, sim, sim.
praticamente é isso, ou seja, agora, o que é que nós temos como grande vantagem? E isso sim, é sem dúvida um ponto de excelência e de privilégio que o Portal da Queixa tem perante outro tipo de plataformas. É porque as pessoas quando estão no Portal da Queixa, estão completamente focados no consumo. Uhum. Um visitante no Portal da Queixa não vai, por simplesmente, passar o tempo num feed e Sim, ver o que é é que está a leve. acontecer. Sim. Ele vai focar no consumo, ou seja, ele vai procurar alguma coisa que é de seu interesse. Normalmente, e os nossos estudos, e recentemente lançamos agora um em fevereiro, exatamente a reforçar estes dados, 70% dos nossos visitantes encontram-se no momento de tomada de decisão de compra, ou seja, eles vão para lá exatamente para poderem decidir em função daquilo que lhe pode dar mais ou menos confiança, não é? Não em função do preço, na realidade nós não somos um marketplace de produto nem Certo. serviços, mas sim em termos de reputação. Ou seja, eles vão tentar perceber o quê? Se eu vou optar pela marca A em detrimento da marca B, no sentido de perceber se eu tiver algum problema, a marca A está mais disponível para me resolver, vai-me garantir essa confiança e eu vou saber isso como? Através da partilha de experiência de outros consumidores e aquilo Claro. que foi a capacidade de resolução da marca perante esses consumidores e como é que satisfez. É só Não. isto, não E é é? até interessante porque, no É, fim de contas, é uma forma das pessoas avaliarem, porque normalmente eh, vão avaliar se as experiências que foram menos positivas, se foram resolvidas de uma certa forma positivamente. Pronto. De forma a não focarem só exclusivamente no preço, porque às vezes é aquele que é o que chama mais a atenção, mas se verificarem que existe potencialmente experiências menos positivas, apesar do preço ser muito apelativo, até podem ponderar ir para um preço diferente, porque as experiências foram sempre exatamente. melhores, né? Sem dúvida, sem dúvida. Deste estudo que nós fizemos, que lançamos no Dia Internacional do Consumidor, uma das perguntas que nós fizemos foi exatamente essa. Quais são os indicadores, que influenciam mais a decisão de compra? E o preço vem em terceiro lugar. Veio primeiro a reputação, depois veio exatamente a opinião dos outros consumidores, e só depois é que veio o preço em terceiro lugar. Ou seja, isso quis dizer que os consumidores, a reputação é fundamental porque é uma garantia de confiança, ok? E Claro, isto é algo que nós fazemos de forma intrínseca, não é? claro. Não querendo citar nomes de marcas, mas obviamente se tiveres num país, imagina que entras agora, vais para um país desconhecido, para uma Uhum. cultura totalmente diferente, não é? Se chegares lá e se vires, sei lá, um iogurte. Estás num supermercado no meio de um país totalmente diferente. Vês um iogurte, uma marca da qual tu conheces, Claro, europeia, e vês um iogurte, uma marca local, se calhar naquele momento dizes, até vou para aquela, porque eu sei que a reputação desta eu conheço e dá-me garantias de claro. confiança, não Sim. é? E é este processo mental, é esta neurociência, que de alguma forma também nos tem vindo a ajudar, nós, marcas, de certa Uhum. maneira, a estudar o comportamento do consumidor, que faz com que naquele momento em que nós fazemos aquela pergunta, as pessoas dizem primeiro, não, não, a reputação é fundamental, é isso que eu quero. Depois vem a opinião dos consumidores, que tem vindo a crescer cada vez mais. Porquê? Uhum. Porque a opinião dos consumidores é uma validação. Se tu fores, por exemplo, procurar um hotel, No fim de contas, é uma no... validação da proposta de valor que a empresa diz que está a fazer, não é? Ou seja, quando diz que vai entregar isto, desta forma, com isto, tem ali um conjunto de pessoas que não sou eu, né? Que sou a pessoa da marca, mas outros que estão e que, se forem bem tratados, podem ser eles a falar sobre a minha marca positivamente, ou, se não tivermos o devido cuidado, menos bem, né? Exatamente, mas o valer menos bem é algo que é uma consequência das Claro, vicissitudes de estar no mercado, não é? O claro. importante é nós sabermos termos a capacidade de resolver, não é? Uhum. Mas é esse espírito de comunidade que hoje em dia é fortíssimo, e que na realidade o digital veio trazer e veio reforçar, no fundo, a importância e aquilo que é a intervenção de cada um de nós enquanto consumidores, porque hoje somos nós que mandamos na reputação das marcas, somos nós que dominamos este poder de reputação que as marcas têm. Há 10 anos atrás era ao contrário, né? Nós Sim, não não tínhamos tinha, esse nem havia poder, esse né? conhecimento, né? Certo. Nem havia essa literacia, exatamente. Ou Claro. seja, nós o que é que via? Víamos em outdoors, víamos na televisão, víamos na rádio, a marca X é a marca melhor, e nós tudo bem. Ninguém podia, no fundo, Sabíamos que era contestar. aquele mundo, não, parece que não existia mais nada para lá daquilo, né? Era unidirecional, né? Era. Agora, esta bidirecionalidade, em que uma marca pode vir até ter um storytelling muito bem montado, e vir dizer que eu sou o melhor supermercado, ou sou a melhor operadora de telecomunicações,
pode dizê-lo com toda a legitimidade. Contudo, a grande parte dos consumidores vai dizer, olha, vai verificar o que é que as pessoas estão a dizer de ti, né? Eu Porque até acho que, reputação é isso. certo, eu acho que até pode ser três vias. Eu acrescentando mais uma, que é as marcas que já estão a fazer, que é começar a criar produtos com os consumidores. Prontos, que é uma via que já se vê em algumas entidades, como a Aleg Sim, e outras, claramente. que começam a ver a importância dessas comunidades, o empowerment que elas têm, às vezes até para ter mais sucesso e se calhar com menos custo, para outros produtos, para validarem tudo o resto, antes se calhar de se lançar sozinhos, por assim dizer, né? Claro que sim, claro que sim. E isso tem sido uma ferramenta muito bem utilizada por parte das marcas. Lá está, mais uma vez, por esta partilha de experiências, não é? Uhum. Porque até muitas vezes as marcas evoluem não só pelos seus erros, mas evoluem muitas vezes pelos erros dos outros competitors, ou seja, das marcas Claro, concorrentes, não é? é, Se aqueles estão a ir para a direita e estão-se a dar mal, eu vou é para a esquerda, não é? Não vou claro, cometer os mesmos erros, não é? é, Aliás, viu-se agora num caso muito flagrante no início deste ano com o aumento das tarifas das operadoras. Houve duas operadoras que foram à frente e a outra que disse: ide, espetem-se, que eu depois vou a seguir. claro, E só 2 meses depois é que aumentou os preços, quando já tinha a crise arrebentado certo, e eles foram de fininho e não foram falados nem foram mencionados. Não sim. São estratégias que têm que se aplicar, pronto, é o que é, né? É o mercado, né? é? Disparo, não é? Diz-me uma coisa, Pedro, uma das estratégias que existia e está em prática é, ou seja, a expansão, ou seja, do portal da Caixa, e se calhar também para poderes ajudar aqui a esclarecer para quem possa ter dúvida, se não estou em erro, do Consumer Trust, né? Ou seja, da marca, como é que foi feito esse planeamento e se calhar que às vezes as pessoas fixam mais facilmente o portal da Caixa do que se calhar Consumer Trust. Diz-me tu, corrijo-me se eu estou a dizer Sim, alguma. perfeitamente. Nada, ora é essa, está perfeitamente. Ainda bem que estás a dizer corretamente, quer dizer que pelo menos a nossa comunicação não está assim tão longe daquilo que é o nosso objetivo, que é as pessoas terem essa percepção. Mas sim, e é legítimo o que estás a referir, porque a Consumer Trust é uma marca global que nós criamos, mas o nosso intuito ainda é que a marca Portal da Queixa seja a que tenha mais solidez no nosso mercado. E porquê? Porque na realidade nós, a dada altura, começamos a perceber que o nosso conceito era um conceito que não tinha concorrência, não existia mais em lado nenhum Uhum, na Europa, e muito pouco fora da Europa, nomeadamente só identificamos um competitor muito próximo a nós, que foi no Brasil. De resto, todas as plataformas que existem espalhadas pelo mundo, com uma dimensão bastante superior à nossa, são baseadas em reviews, que é o caso do Trustpilot, o certo. TripAdvisor, o próprio Booking, em algum momento na vertente de review, o Google Reviews, que hoje em dia acaba por ser também uma ferramenta que usamos de uma forma quase intrínseca nos telefones. Claro. Um, mas que estão assentes num momento da jornada do cliente completamente diferente da nossa. Ou seja, o que quer dizer que nós continuamos a ter um espaço de possibilidade de ocupar e de expandir enorme, enorme, pela Europa toda, porque não há este conceito, não há esta cultura da reclamação digital. Ela existe, não é mesmo? Porque reclamações existirão em qualquer parte do mundo. Onde haja Uhum. mercado, vão existir reclamações. Quando há consumo, Isto né? é No final do dia, onde não houver para consumo. consumo. Exatamente, vão existir sempre, isso é perfeitamente normal, e por isso é também, sem dúvida, uma das nossas vantagens, é que na realidade nós não precisamos procurar o nosso produto, o produto vem ter connosco. Um, a reclamação que faz gerar todo o nosso negócio, embora que não esteja assente sobre o mesmo, né? Mas Uhum. é o gerador daquilo que depois vai ser o nosso modelo de negócio. Mas percebemos isso a dada altura. E quando nós já estávamos numa fase bastante madura aqui em Portugal, isto muito pouco antes mesmo da pandemia, em 2019, decidimos então dar o primeiro passo. Curiosamente, não dámos o primeiro passo na Europa, damos na África do Sul, fizemos o nosso MVP Certo. na África do Sul, porque grande parte dos nossos shareholders são sul-africanos, Uhum. nomeadamente o Tim Vieira, que é um business angel muito conhecido em Portugal, Sim, mas é sul-africano, né? sim, sim. E na realidade ele tinha já também uma comunidade que nos apoiou nessa fase inicial, que nos permitiu entrar primeiro na África do Sul por duas razões.
Primeiro porque foi a nossa possibilidade imediata de fazer uma tradução para inglês. E isso, sem dúvida, seria um primeiro passo, que era traduzir todo o nosso interface, toda a nossa plataforma, para a língua inglesa. E segundo, o nosso objetivo também foi um pouco, não foi inocente, né? Foi no fundo a pensar que a nossa principal estratégia seria a Europa, então vamos primeiro tentar num país fora da Europa, tentar perceber que erros é que nós vamos cometer numa fase Claro. inicial e se correr bem, replicamos, se correr mal, também não estamos a queimar nenhum país na Europa e depois quando tivermos que Sim. refazer toda a estratégia, já o fazemos pelo menos de uma forma um bocadinho mais capaz, não é? Então foi isso que fizemos. Entramos na África do Sul primeiro, correu bem e então começamos a replicar pela Espanha, que foi o primeiro país onde nós entramos. Felizmente ou infelizmente, isto aconteceu umas semanas antes da pandemia, o que deu-nos ali um volte-face totalmente àquilo que seria a nossa estratégia de expansão e Sim, não fizemos-la há, toda não há online. plano que resista, né? Nada, nada, nada. Foi tudo digital. Pá, foi fantástico porque foi uma aprendizagem muito grande, sem dúvida. Nós entramos em Espanha e em França em plena pandemia. Contratamos pessoas, inclusivamente os nossos country managers, tanto num país como outro. E eu só estive com eles pessoalmente, em Espanha 6 meses depois e em França um ano depois, já estarem a trabalhar Quem connosco. diria que hoje em dia, se dissessemos isso há uns anos que se queria ser assim, toda a gente ia dizer umas palavras menos bonitas que isso era impossível, né? Mas pronto, uma forma resumida ia dizer que era impossível. Um country manager que vou Totalmente. conhecer através de uma Zoom call ou de outro tipo de plataforma e vai ser essa pessoa que vai dirigir o meu negócio lá fora. Totalmente. E foi de tal forma assim, tão fora da caixa, não é? Tão louca a ideia, que acabou por ser, no fundo, tão entusiasmante ao mesmo tempo, não é? Mas foi fantástico, porquê? Porque 6 meses depois estava eu a aterrar em Madrid e estava a dar de caras com o Daniel, e Sim, a conhecê-lo pessoalmente, já trabalhávamos como se já sentias que trabalhávamos para claro, aí há 2 ou 3 anos, não é? Com claro. uma interação e uma forma de relacionamento já muito próxima. Foram experiências muito fantásticas, por acaso correu muito bem. Acabamos por ter um crescimento muito grande nos dois países e França até acabou por se colocar numa posição ainda bastante mais à frente. Uhum. É neste momento a nossa operação fora de Portugal que está mais evoluída. E entramos agora muito recentemente, são um soft launch, assim, touchdown muito softzinho no Reino Unido. E que sim, que agora obviamente queremos acelerar todas estas geografias, temos perspectivas de entrar na Alemanha, na Itália, provavelmente noutros países também com Claro. algumas características específicas dentro da Europa. E depois, obviamente, se me perguntares qual é o nosso sonho, sem dúvida que é os Estados Unidos, Estados né? É Unidos, onde né? nós Claro. um dia esperaremos chegar e poder dominar. E já estamos a ter, felizmente, alguns contactos vindos dos Estados Unidos, porque lá está, como eu te referia, não há nenhuma plataforma com as características da nossa, mesmo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, encontras o eHelp, que acaba por ser mais um Trustpilot, mais uma vez baseado em review. Agora, toda esta dinâmica de complain e baseado numa jornada tal e qual como aquela que nós potenciamos, não só os consumidores, mas também como as marcas, felizmente não há. E por essa razão é que já estamos a ter também do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, contactos nesse sentido, a dizer: que tal? Virem para aqui. E é Excelente, muito excelente. bom, nesse É muito sentido. bom. Diz-me aqui uma pergunta, se calhar que não estava, mas que aqui que estávamos a falar. Achas que foi inocente esse modelo de negócio? Porque quando nós criamos um negócio, por norma, é de fora, de dentro para fora, vá por assim dizer, né? Nós pegamos, não queremos um produto e depois vamos ao mercado. E aqui aconteceu quase um processo inverso que ou seja, as pessoas que estavam fora que criaram o produto para casa, né? Ou seja, eles voltaram a casa e criaram todo o produto e vocês ficaram um bocado, ok, nós temos aqui um conjunto de ideias, mas a comunidade é que nos vai criar o produto de forma a responder às necessidades do mercado. Completamente, completamente, Luís. Aliás, até posso dizer mais que toda a interface, pronto, mas grande Sim. parte da interface e o próprio SaaS, porque é o nosso modelo de negócio é baseado no SaaS, né? Uhum. Há dois viés de interação, um é do consumidor, outro é da marca. Uhum. O consumidor normalmente utiliza as plataformas como o Portal da Queixa
e fora do país, no Livre de Guerras, em França é o Reclame Ici, ou seja, têm nomes diferentes. E por essa razão, já agora, só para também, porque Sim, entretanto sim. eu fugi, por essa razão é que nós criamos a Consumers Trust como marca global, porque cada vez que entramos num país temos um nome nativo, ou seja, utilizamos o nome do próprio país, né, Uhum. na língua nativa, e então o que fizemos foi criar uma marca global, que foi a Consumers Trust, e por essa razão é que em Portugal ainda nós continuamos a manter o portal da queixa by Consumers Trust, da mesma Uhum. maneira como em Espanha é Libre de Guerras by Claro. Consumers Trust. Mas isto para dizer o quê? Esse trabalho, né, que nós fomos desenvolvendo, tanto do lado das plataformas para os consumidores, como também do lado do SaaS, que é onde as marcas utilizam e é onde nós monetizamos, posso dizer de forma totalmente transparente que talvez 90 e muito por cento dos insights que nós traduzimos depois em produto Claro. vieram das marcas e dos consumidores. Porque na Exato. verdade são eles que utilizaram e são eles que nos foram desafiando a dizer: olha, isto não dá para fazer isto, e se desse para fazer assado? Né? E nós fomos, olha, boa ideia, e fomos construindo sobre isso, fomos construindo basicamente conforme as pessoas nos iam dando e o nosso modelo de negócio foi crescendo nesse sentido. Eu acho que é uma experiência gira, porque há pouco tempo, quando falava com um cliente por causa de uma área de transformação digital, inovação, eu dizia, mas porque é que não traz o cliente aqui para o pé de si e valida com ele e que constrói e define as prioridades? Porque se calhar vocês muitas vezes tiveram um conjunto de ideias super valiosas, mas por razão A ou B, o mercado disse não, se calhar aquela que está lá em terceiro ou quarto ou em quinto ou que não aparece, é aquela que a comunidade está a pedir e é que faz mais sentido, se calhar, pôr forças naquele momento para lançar o quanto antes. Perfeitamente, perfeitamente. E quantas vezes nós temos histórias internas que às vezes contamos, obviamente, naqueles momentos em que estamos todos juntos Claro, e falamos de, lembras-te daquele momento em que nós lançamos aquela ferramenta e passado, sei lá, talvez uma hora ou duas, estamos a dizer fallback, tira tudo de volta, vai buscar o backup anterior que isto não está a funcionar. não está a E está a funcionar. dar uma raia de todo tamanho, meu. Excelente. E quantas vezes isso não acontece? Certo. Pedro, na tua jornada profissional houve um desafio que foi, ou seja, tu foste, se não estou em erro, embaixador dos direitos dos consumidores que se vê na União Europeia, através de uma iniciativa You Are Right, correto? Isso, no fim de contas, se calhar também teve bastante importância, ou seja, e também, se calhar, a experiência que tiraste lá para o resultado que vocês têm agora atualmente, né? Se calhar, e moldar e aproveitar, se calhar, a defender os consumidores, se calhar isso também ajudou a alavancar o projeto ainda mais do que estava previsto. Sim, esse foi uma viragem muito interessante em dois pontos. Primeiro porque é importante ressalvar e acabar por, no fundo, voltar ao ponto daquilo que na realidade é o nosso posicionamento. O Portal da Queixa é uma plataforma digital, nada mais. Ou seja, nós não intervimos, não temos nenhuma ação jurídica, nós não fazemos intermediação, não fazemos juízos de valor, ou seja, todo o processo que existe entre a marca e o consumidor é deles. O que nós fazemos é construir a plataforma Uhum. ah, numa posição equidistante, isenta e que dê a mesma oportunidade a ambas as partes, para que se chegue à solução. Esse é o principal objetivo, é que as marcas e os consumidores cheguem a uma solução, fiquem todos felizes e temos sempre esse espírito muito Disney, que é, no final, todos estamos contentes e vivemos felizes para sempre. Certo, Mas é esse o nosso objetivo, porque nós ganhamos com isso. claro. É uma relação win que também nos atinge a nós próprios, não é? Então, durante muito tempo, os mecanismos que existem, não só em Portugal, fora de Portugal, já na comunidade europeia de igual forma, são muito jurídicos, são muito burocráticos, são muito conservadores, não é? E isso muitas vezes afasta o consumidor, e as próprias marcas, porque cria um ambiente muito pesado, ou seja, dá um estigma muito forte à reclamação, ninguém quer reclamações, ninguém quer processos jurídicos, não, toda a gente fica logo muito assustado quando se fala Sim, acerca sim, disto, não é? Ou quando há uma intervenção, ela normalmente é de uma forma muito autoritária, não é? Vem sim. alguém em algum organismo e diz, não, isto tem que ser feito desta forma, senão vão ser sancionados e vai ser aplicada uma coima, não é? Então a gente fica em alerta. Certo. Este conceito, durante muito tempo, foi vendido desta forma, não é? Felizmente, e eu aí tenho a certeza que nós mudamos muito o paradigma nesse sentido, foi democratizar a reclamação, torná-la bastante mais leve, mais simplista, não é? Muito mais do acesso.
facilitado a qualquer um de nós enquanto consumidores, mas numa relação próxima com as marcas, sem ter que dizer, não precisamos de ninguém que venha para aqui discutir connosco isto. Eu resolvo com a marca resolve comigo, e entendemos e está tudo bem. Ou seja, não necessariamente tem que haver aqui uma intervenção externa, não é? Uhum. E esse processo, eu creio que foi também uma mudança de mentalidade longa, processual, mas que É. tem esse milestone no momento em que eu sou convidado para... Na verdade, nós percebemos claramente que viemos trazer esse ar bastante mais fresco, mais leve a todo este conceito muito pesado e muito jurídico que existia, não só na comunidade europeia, mas também dentro de Portugal, não é? E por isso é que eu refiro que esse milestone, quando eu sou convidado para ser embaixador, no fundo, nesse evento do Your Right, que vinha dar a conhecer os direitos fundamentais dos consumidores na Europa toda, enquanto cidadãos europeus. Eu venho exatamente dar esse lado bastante mais digital, bastante mais democratizado, não é? E isso para nós não só representou um orgulho muito grande, mas representou exatamente essa mudança de paradigma, representou essa mudança de mentalidades, não é? E que felizmente se tem estendido cada vez mais. As pessoas procuram-nos a nós, e à nossa plataforma, cada vez mais nessa perspectiva de Uhum. facilitar o problema, a solução do problema, do que estar a pensar que agora, quer dizer, vou ter que passar por um processo de tribunal, vou ter que passar por um processo arbitrário e vou ter que me deslocar, ou vou ter que apresentar algo escrito e que vou perder imenso tempo com isso. Não, eu quero é consumir e estar a descansar, e se houver algum problema, a marca está lá, resolve-me, eu dou um feedback positivo e está tudo bem. É esta a leveza da coisa. E também a questão, no final do dia, é um processo de literacia, porque as pessoas, lá está, como tu disseste, antigamente viam sempre um processo burocrático, pesado, e até assustava, né? Porque alguém pensar, epá, agora ainda vai-me telefonar uma pessoa A ou pessoa B, vai-me intimidar o processo, e se calhar também começaram um pouco e pouco a perceber que quando fazem isso também estão a ajudar a marca a melhorar, né? Pronto, claro que nem todas poderão interpretar da mesma forma, mas aí é esse o objetivo da plataforma, de aproximar os intervenientes do que se calhar irão, quando nós associávamos, que se calhar associávamos ao que tínhamos que ir a um tribunal, né? E não é preciso Sem esses dúvida. passos. E essa Não é, facilidade. não. Boa. Pedro, um dos teus lemas é antes feito do que perfeito. Como é que isso influenciou a nível profissional e se calhar pessoal na tua jornada de empreendedor ou de designer, ou seja, no teu dia a dia? Eu acho que em tudo, porque na realidade, como deves imaginar, já muitas pessoas pensaram, durante estes 15 anos, né, vou fazer concorrência por tal da queixa, vou criar uma plataforma idêntica, vou fazer algo do género, até mesmo organizações que já existiam, né? E Uhum. com muito mais visibilidade que nós, porque já cá estavam há muito mais tempo, mas lá está, numa vertente bastante mais analógica, não é? Uhum. E mais pesada, também mais obsoleta, né? Mas que a dada altura olharam para nós e disseram assim: "Epá, está aqui a evolução, se nós também já cá estamos, vamos fazer o mesmo, não é?" E essa é que acaba por ser muitas vezes a grande diferença, que é o planeamento é fundamental, mas a dada altura, se o planeamento se estender para atingir a perfeição, e só nesse momento é que nós dizemos, ok, tudo bem, está no ponto perfeito, já pensamos em tudo, já está tudo tão estruturado e agora então vamos executar, já passou o timing todo, né? Sim, sim. Já estás fora de rota, né? Sim. Quando vais executar. Então, o antes feito, o perfeito vem um bocadinho nessa perspectiva, né? Ou seja, vem desde o primeiro momento em que eu e a Sónia temos essa percepção de que havia um espaço cinzento que podia ser preenchido, né? Um, e que avançamos e vamos embora. Além de mais, a primeira plataforma que é feita do Portal da Queixa foi feita exclusivamente por mim, sozinho, e eu não tinha skills suficientes para fazer desenvolvimento em Uhum. programação. Utilizei uma série de frameworks que existiam à data para me poder colmatar essas dificuldades de desenvolvimento. Uma No delas. dia, no dia de hoje já seria com os chat GPTs da vida. Sim, hoje em dia seria com toda a certeza, né? Mas na altura usei a plataforma Joomla, que Ah, era, no fundo, uma das grandes vantagens que estavam a surgir, em termos de desenvolvimento, que me permitiu colocar grande parte da interface online, mas que tinha enormes desvantagens, porque era um open source e que, na realidade, eu tinha ataques, se não fosse semanais, eram bissemanais, e que volta a aparecer a cara de um turco com uma música turca de manhã, e eu dizia lá, fui o site abaixo, fui a casa, tinha que ir buscar o backup e refazer tudo aquilo, né?
mas que na realidade só mais tarde, com a entrada do nosso atual CTO, ainda, que é o Vítor Vilela, que está connosco desde o início e também é um dos nossos shareholders, que me veio permitir e trazer essa segurança do desenvolvimento, não é? Mas lá está, se eu tivesse à espera primeiro de construir a equipa, primeiro construir todo as condições, não só do ponto de vista de recursos humanos, mas financeiros, para desenvolver o projeto, ele nunca tinha existido. Tão simples quanto isto, não é? E esse antes feito perfeito é a forma que me permite ir fazendo. Seja não tão perfeito muitas das vezes e não seja às vezes a forma. Foi aqui a minha net. Estás-me a ouvir, Pedro? Peço desculpa, mas hoje a internet está mais desafiante aqui. A eletricidade, sim. Não sei se estamos a falar do Portal da Queixa, talvez hoje. Eu ia dizer isso, eu conheço um sítio fixe para reclamar. É Mas só lá ir. estavas a falar, pronto, ou seja, o ato, no fim de contas, de alguém que o Sherman teve a preocupação não só da reputação e tudo o resto, mas da preocupação de, se calhar, também ouvir o que a outra pessoa está, como é que ela se sente, né? Que eu acho que isso às vezes parece que nos esquecemos, sentimos que também temos que ver o outro lado, como é que eles veem a experiência, né? E não ver só do nosso lado. Essa é a parte fundamental, percebes? É sem dúvida, às vezes, nós olharmos para aquilo que é a nossa relação de marca-consumidor, não de uma forma assim tão distanciada e de uma dimensão tão grande como por vezes acontece, mas ter a percepção que hoje em dia, com a capacidade, com o empoderamento que os consumidores têm, por via do digital, de poderem partilhar e poderem se relacionar, é fundamental que as marcas façam o mesmo, que deixem até ao mesmo patamar dos consumidores e que tenham essa humildade, exatamente como o comentador Rui Nabeiro demonstrou, que se lhe fizeram referência numa reclamação, tendo em conta ou colocando em causa esses princípios basilares na construção da sua empresa, porque não falar com aquele cliente, porque não, no fundo, tentar até obter alguma aprendizagem sobre essa visão, essa percepção de valor de marca que aquele cliente teve naquele momento. E isso é fundamental e é importante que as marcas o façam com mais relevância, com muito mais frequência. Sim, ou seja, no fim de contas é uma marca como fosse uma pessoa que não se sabe bem quem era, mas quer dizer, sabe-se, mas não é para o caso aqui, não interessa, mas que parece que podia pôr em causa toda a história por apenas uma situação, que às vezes acontece, mas só o cuidado de ligar e querer tratar do mesmo, não é? Pedro, Foi estamos quase fantástico, foi aqui, delicioso. temos quase aqui no final, aqui só as últimas perguntas. Algum livro, filme ou palestra que gostasses de recomendar aqui à audiência? Olha, são tantas que às vezes Ah, é tão difícil nós conseguirmos ter mas aquilo que eu tenho, obviamente, como maior referência e que mudou muito a minha forma de, pelo menos, consolidar profissionalmente aquilo que é a minha dedicação, a minha perseverança, é o Outliers. As 10 mil horas que nós aplicamos para nos tornarmos minimamente especial. expertos, é verdade, em algo, eu acho que é também um reflexo um bocadinho desta questão da oportunidade. Nós olharmos para aquilo que possa ser o comportamento de um determinado grupo, de uma determinada circunstância, de uma determinada sociedade, e perceber de onde é que daí podem surgir oportunidades, não é? Até porque conta um bocadinho a história de Bill Gates, na circunstância em que ele estava envolvido, e isso é um reflexo, mais uma vez, daquilo que são as oportunidades, as circunstâncias, não é? E isso pode, no meu ponto de vista, pelo menos pode dar sempre uma percepção de que tudo é possível se na realidade nós nos aplicarmos, Uhum. se tivermos essa dedicação. Esse é um ponto. Da mesma forma, é talvez dos meus filmes preferidos, também O Lobo de Wall Street, por tudo aquilo que representa, não só pela história que está quase 100% baseada em factos reais, mas também por por todo o elenco à volta do filme, toda a dinâmica que ele tem, que mais uma vez traz de nós esta vontade Sim, sim. feroz de querer fazer coisas, né?
traduz muito aquilo que eu sou. E por isso são sem dúvida os conselhos que eu acho que. Os conselhos, ou no As, fundo. as tu referes, por assim dizer, né? Como é que tu, Pedro, como é que tu geres aquelas situações que correm menos bem, né? Porque as pessoas associam sempre a fracassos, porque eu acho que no final do dia nós não, desde pequeninos não temos essa, não somos ajudados a nível escolar. Como é que tu costumas Ah, adaptar ou reagir a essas situações? não reage bem como qualquer outra pessoa. Eu acho que ninguém reage bem com um fracasso ou com uma falha. A ideia do falha e falha grande, por aí fora, antes de. E eu acho que isso, sinceramente, no meu ponto de vista, não faz muito sentido. No meu ponto de vista, obviamente, não critico quem assim o entenda de outra forma. Não quero falhar, como é óbvio, porque não tenho interesse nenhum nesse sentido. A questão do falhar com a aprendizagem é, sem dúvida, um ponto importante, porque ainda há pouco dei exemplos de situações em que nós tivemos que remover e tirar tudo aquilo que tínhamos feito, porque percebemos claramente que estávamos a ter uma visão errada, mas todo esse processo é um processo da qual eu coloco para trás rapidamente. Não fico a pensar nisso. Se ultrapassei o problema, está ultrapassado, vamos continuar em frente. Não vou continuadamente a sentir que isso é um peso, nem quero fazer disso algo que para mim possa representar o que me traduz enquanto profissional ou o próprio projeto. Qual é Outra que coisa. foi, Pedro? Temos mais duas perguntas. Qual é que foi o melhor conselho que já te deram? Essa ainda é mais difícil do que é que dizem os teus olhos, não é? É um bocado. Não. Eu acho o conselho que eu sinceramente nem sei se eu consigo personificar em alguém é sem dúvida nunca desistir. É algo que me caracteriza por todas as dificuldades, por todas as circunstâncias que já passamos, tenham sido elas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de capacidade de executar situações das quais nós passamos, processos legais foram inúmeros, inúmeros mesmo, e que em muitos momentos nos colocaram muito medo, muito receio do que é que poderia vir a acontecer a seguir. Mas o facto de nós estarmos sempre lá com a mesma dedicação, com a mesma força, e nunca desistir e ter esta raça de levar sempre tudo à frente e der por onde der, porque eu não Sim. posso fazer mais nada. É o que me resta, é É, continuar a lutar. Eu acho que se eu ouvi isso, ou se alguém na realidade me deu esse conselho de forma direta, peço desculpa por não me recordar a quem o fez, mas ficou cá dentro. E isso é o que me caracteriza hoje em dia. boa. Última pergunta. Algum hobby que tu faças, que possas partilhar? O meu maior hobby, infelizmente, e eu vou explicar porque é que eu digo infelizmente, é o basquetebol. Infelizmente, porque os meus joelhos já não me permitem conseguir jogar com a mesma frequência e com a mesma vontade que eu fazia, mas é o meu maior hobby. É aquilo que eu mais adoro fazer fora do meu circuito profissional. Felizmente tenho o meu filho que me acompanha e que é mais apaixonado pelo basquetebol do que eu. E isso é onde eu tenho aqueles momentos de pura alegria, de pura descontração, onde eu me sinto livre, liberto e é das coisas que eu mais adoro fazer é desporto e principalmente basquetebol. Boa. Pedro, chegamos ao fim, mesmo aqui com estes desafios aqui da internet. Peço desculpa por isso, mas olha, primeiro que tudo, muito obrigado por Beleza. teres aceitado o convite e muitos parabéns pelo projeto. E obrigado. E eu devolvo e vou retribuir exatamente esses votos de sucesso, porque, sem dúvida, sendo o 25º, além de ser um privilégio e um orgulho, é, sem dúvida, também um reflexo do sucesso que estás a ter e fico muito feliz por poder contribuir para isto. Muito obrigado, vamos falando. Um abraço. Igualmente, Luís. Um abraço.